Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Insights, como sempre, com um convidado mais do que especial. Hoje estou com ela, Rebeca Nevares, não vou errar, né, o nome, da Galápagos Capital, vindo aqui bater um papo conosco. Muito obrigado. Obrigada a você. Só para vocês entenderem, tá? Ela é minha amiga já há muito tempo. A gente fala que é a minha versão feminina. Não, eu sou da versão masculina, é isso? É isso. A gente tem uma amizade de longa data, então a gente vai poder falar bastante coisa aqui, trazer vários insights para vocês sobre 16 anos de mercado? 16 anos de mercado. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estou sempre à disposição, espero agregar aí para quem estiver assistindo. Vai sim, com certeza. Rebequinha? Não. Corta isso aí. Não, mas tudo bem, porque você justificou que você é meu amigo há muito tempo. Então deixa. Rebeca, eu tenho curiosidade. A gente já conversou sobre vários assuntos sobre a evolução das nossas carreiras no mercado financeiro, mas eu tenho uma curiosidade de saber como é que tu entrou no mercado financeiro. Nossa, essa é uma boa história, mas eu vou tentar resumir. Até porque tu não é natural aqui de São Paulo, né? Com esse sotaque. Não, eu sou pernambucana. Eu falo que eu sou brasileira, né? Porque eu nasci em Garanhuns, Pernambuco, mas o meu pai era militar. Bota no Google aí, isso aí, o pessoal vê onde é que é. Onde é que é? Não, vocês vão ver que é o nome que eu não entendi. Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns. 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 E você sabe que se eu jogar no Google vai ver que é a cidade natal de um candidato à presidência, então eu prefiro não me associar com esse tipo de pessoas. Não, brincadeira. Então, mas meu pai servia lá na época, meu pai é militar do exército, e ele morou já de Roraima, Rio Grande do Sul. Então eu falo que eu sou brasileira por conta disso, mas de fato eu nasci em Pernambuco e depois fui pro Rio logo em seguida, e aí todos os lugares aí que você possa imaginar eu já morei. Mas essa minha história de mercado financeiro, ela é bem curiosa, porque eu comecei investindo sozinha, assim, um dinheirinho que eu tinha, quando eu tinha 19 anos, eu fui investir R$3.000 na bolsa. Mas por quê? A troco, apareceu, vou entrar na bolsa. Não, foi assim, eu comecei a querer pesquisar sobre investimentos. Naquela época não tinha YouTube nem nada. Foi antes da crise de 2008, ali 2006, mais ou menos, 2006, 2007. E daí eu comprei uns livros, na época, pelo Submarino. Eu comprei um monte de livro, Uma Mente Milionária, Sobe e Desce da Bolsa, não sei o quê. E eu fui lendo, e aí eu fiz um curso de análise técnica, inclusive, em Santa Maria. Eu fiz um curso de análise técnica que foi um dos primeiros cursos que a XP fez lá no Sul, para eu poder aprender a operar sozinha. Tá. E aí eu comecei a investir e tudo mais, e aí surgiu um programa de televisão na época que era o Traders. O Traders era um reality show, quem ganhava mais dinheiro na bolsa. Eu assisti a primeira temporada, achei super legal. Mas já faz um tempo depois. Não, isso foi em 2008 que eu participei do Traders. E aí eu me inscrevi, né, pra participar da segunda temporada. E aí eu acabei ganhando o programa como profissional. Tu foi pro programa Traders? Eu fui! Tu competiu? Competi com o Ricardo Lopes. A gente foi em final. Achei isso aí nos acervos. Isso, trancou, pessoal, desculpa. Mas acervos da internet aí. Tem entrevista? Tem, são 7 episódios. Eu era equipe roxa, olha só. E eu depois, né, a Elas foi roxa. Mas foi super... Eu era a única mulher do programa. E aí, como era competição feminina, tu ganhou, era a única mulher em competição feminina. Não era competição feminina, eram 4 times. Tá. Cada time tinha uma pessoa que já operava mais no mercado. Tá. Que no caso eu tava nesse time, né? Tá. Eu já tava operando há 2 anos no mercado. E tinha um pupilo, que era tipo aquela pessoa que nunca operou. Então cada um tinha um profissional e o seu estagiário. Cara, isso ela escondeu de mim todo esse tempo, porque eu achava que... Eu não sabia que você não sabia disso. Não, eu não sabia. Eu sei lá, eu já contei essa história diversas vezes. O maior skin the game do mercado financeiro. Não, e era assim, a gente ganhava R$70 mil de verdade para operar.
Na época era Coin Valores. Tá. E aí a gente levantava a mão, mesa, compra tal coisa, vende tal coisa. E tinha algumas operações que eram obrigatórias fazer num dia, né? Que o programa colocava, vocês são é obrigatório hoje comprar blue chips assim assados, fazer operação com opção. Então tinha os desafios do programa e tinha o que a gente poderia fazer normal. Mas a gente tinha 70 mil em dinheiro de verdade. Rebeca, vamos reaver esse programa. Vamos reativar. Vamos fazer esse programa de novo. Pô, isso ia ser muito legal. E aí, tava assim, antes de acontecer a crise, então o mercado tava muito difícil, porque a gente não subia, a gente acabou de ganhar o Investment Grade em 2008, não subia mais do que aquilo, mas também ainda não caía. E aí ninguém entendia muito por quê. Porque, pô, tinha acabado de sair, né? O Investment Grade, por que não sobe e tal? Aquela confusão. Então, foi muito difícil de ganhar dinheiro. Tá. Eu quase fiz uma estratégia de moita, que é, tipo, eu não vou perder dinheiro. Porque como as outras equipes estavam... Eu não vou fazer nada. Exato, vou ficar quieta. Porque as outras equipes perdiam muito dinheiro. E no final, era quem ganhava mais dinheiro. Bastava eu ficar positiva que eu já tava ganhando muito dinheiro. Então, eu acabei ganhando. Isso me abriu muitas portas no mercado. E foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Em 2008, eu trabalhei numa consultoria, que foi a 2G Star, que é uma consultoria de análise técnica, né? Eu comecei a minha carreira um pouco como analista. E aí, depois eu fui pra corretora iCap, que foi uma corretora que é a maior corretora do mundo, mas ela veio pra cá pra fazer uma vertente mais varejo, que ficou sendo a MyCap hoje em dia, né? Existe ainda? Não. Existe, mas ela é muito atração, mais no mundo institucional do que no mundo varejo, ela não ganhou muita atração. Aí eu fiquei lá cuidando, assim, fiquei um pouco na parte comercial, mas eu também fiquei no fórum, eu respondi as análises do fórum, junto com o Rafael Figueiredo da Eleven. Olha só. Então a gente se conheceu, eu conheci o Rafael lá dentro e a gente era uma equipezinha de análise técnica. Caraca, essa menina aqui é mais famosa do que eu imaginava. E ficava sempre que eu não. E aí abriu muitas portas isso pra mim, mas aí eu acabei saindo da iCap depois de um ano e pouquinho e fui pra Planner. Que eu acho que eu nem sei também se a Planner existe ainda, acho que talvez só no mundo institucional. Na Planner, eu já tava começando até essa coisa mais de shopping financeiro, né? Que a XP começou a trazer e as corretoras já estavam se preparando. Então, a gente tinha muito essa parte de fundos de investimentos da própria casa. E aí, eu comecei a entrar para uma outra linha de investimentos. Embora eu atuasse na mesa de operações, eu fui operadora de mesa na Planner. E fiz muito termo. Financiado. Termo financiado. Fiz muito termo. E aí depois eu fui pra essa vertente mais de outros produtos de investimento. Você explica agora pro pessoal o que é termo, porque essa risada deixou na curiosidade. Eles vão pensar assim, caramba, cara, essa menina tomou o quê? O que tem aqui nessa canequinha aqui? Não, então, gente, termo é uma operação que a gente fazia pros clientes, que assim, um cliente, às vezes, ele não tem um dinheiro todo pra operar. E ele quer comprar um ativo que ele acha que vai subir. Então, a gente cotava pra ele ali a taxa de como se fosse um empréstimo mesmo, né? É um empréstimo. É um empréstimo. A gente cotava a taxa pra ele, pra você operar 6 meses Petrobras, você vai pagar, sei lá, 0,5% ao mês pra aquilo ali. E ele colocava algumas ações ou título público em garantia. Então, assim, eu fazia muito termo porque acabava dando uma alavancada nos clientes porque eles achavam que ia subir o mercado, e até porque tinha caído muito em função da crise de 2008, então tinha muita gente alavancada. E deu certo, assim, pra muita gente deu muito certo. 2009 foi? Isso, 2009. Poxa, deu muito certo. Deu muito certo. Mesmo pagando ali o termo, a taxa era muito interessante de qualquer forma. Mas hoje em dia eu nem sei se as pessoas operam muito termo. Eu acho que não, eu não vejo muita galera falar. É que naquela época não tinha esse mercado futuro tão forte que nem a gente tem hoje. Né? Então, na verdade, as pessoas já se alavancam no mercado futuro. É verdade. Então acabou perdendo um pouco do... E também essa coisa do operador perder um pouco a força, né? O operador de mesa. Hoje em dia é muito mais pra contingência do home broker do que pro cara de fato operar. Porque os custos são muito elevados, né? Naquela época, até hoje né? Mas é 0,5% da operação, né? Sim. Então, de corretagem é muito caro. E naquela época o produto das corretoras era bolsa. Então também todo mundo era especialista em distribuir produtos de bolsa. Exato. Hoje é alocação. Né? Com alocação em fundo, não é ficar fazendo trade pra ganhar dinheiro. Não é ficar fazendo giro. Exato. Bons tempos. Pois é. Era mais legal.
Eu também acho, assim, Era mais dinâmico. O meu dia a dia era muito dinâmico. Só que a minha carreira acabou indo pra uma vertente muito mais executiva depois, né? Depois da Plana, eu fui pra Ativa Investimentos e eu fiquei bastante tempo na Ativa. Na Ativa, não só cuidei da filial de BH, mas abri uma filial em Goiânia. Depois cuidei de todas as filiais, fiquei sócia. A Ativa é uma corretora super tradicional. Sim. Começou no Rio de Janeiro, hoje deve estar quase 40 anos de corretora. E aí, lá na Ativa, eu cuidava de produtos, comercial, marketing, RH, só que o RH fazia tudo pro TI, então por isso que eu falei TI. Então eu passei por muitas áreas de corretora e acabei tendo uma visão muito holística, assim, de como funciona uma corretora de fato. Acho que isso me trouxe uma bagagem, assim, que foi sensacional. E agora vamos botar em prova depois. Exato. Conto depois. Nós vamos botar tudo isso em prova agora. Mas é exatamente o que está acontecendo. E aí eu saí da Ativa, porque realmente eu já tinha chegado onde eu tinha que chegar, não tinha muito mais pra onde correr. A Ativa é uma corretora que acabou perdendo um pouco vamos dizer assim, a corrida, né, pelo varejo, com a entrada da XP muito forte. Aí teve também aquele movimento do IPO da Bolsa, né? E muitos donos de corretora colocaram muito dinheiro no bolso e relaxaram, né, durante um período de tempo. Não tava com aquele estímulo em não tinha mais a fome de crescer, né? E aí isso me impactou porque eu era muito nova ainda, queria crescer, queria, né, bombar ainda no mercado, tava nova. E eu acabei saindo. E fui para um banco digital que eu não me adaptei muito. Foi quando eu vim aqui para São Paulo, em 2019. E daí eu resolvi fazer uma empreitada, né, sozinha. Foi quando a XP já me ligava há algum tempo, desde 2016, para abrir um escritório meu, até porque eu já tinha aberto alguns na Ativa e que fazia muita concorrência até com a XP nas praças que eu tinha aberto. Mas eu falei, abrir por abrir eu não quero, não é isso, já tô em outro patamar da minha carreira, não tô afim. Só que aí quando eu saí do banco digital, eu pensei em algo diferente, que foi quando eu abri um escritório de investimentos para mulheres. E quando eu levei essa ideia para a XP abraçou de primeira, porque eles queriam algo diferente. Sim. E foi muito legal, assim, a gente fez um FOMO, né, vamos dizer assim, na linguagem marketing digital, porque eu não tinha mais nenhum cliente, eu já estava muito institucional, então eu tinha times, né, que tinha cliente, então eu mesma já não cuidava de carteira, então eu tive que ir muito pro marketing, levar muito propósito do que eram investimentos para mulheres. Em 2019, não tinha ninguém fazendo isso. Pois eu até ia comentar, na verdade, vocês foram as pioneiras a abrir os olhos de que tinha que ter uma comunicação para mulheres. Exato. Né? Porque o mercado financeiro era muito masculino. É o homem engravatado, né? Aquele estereótipo. E Passarinho chega cedo bebe água limpa, né? Então eu saí desde o Jornal Nacional a ensaio na Vogue falando sobre investimentos para mulheres. Chique, hein? Foi muito chique. Colocaram um Rolex assim no meu pulso pra tirar a foto. Mas eu saí do banco, foi, tipo, em julho ali, e a gente abriu, de fato, a elas em outubro, né, com todo o trâmite. Só que nesse momento, a gente já foi fazendo uma estratégia meio Nubank, que era de fazer lista de espera para abertura de conta. Quando a gente abriu a elas, a gente foi o primeiro escritório que mais abriu conta no primeiro mês de vida. A gente foi o escritório, que mais abriu conta no primeiro mês de vida. E foi um escritório 100% feminino. Então, que bacana. Foi muito legal, mas foi justamente por conta dessa guarda de leads. Bem. Né? Mas é porque ninguém fazia isso na época. Os escritórios, eles nascem com ex-gerentes de banco que trazem sua carteira. E vocês tinham também um posicionamento muito definido. Muito. A gente nasceu com um marketing muito estruturado. Aqui, para quem é de São Paulo, vai saber, mas na Faria Lima, a gente colocou esses relógios, né, que tem a propaganda, espaço publicitário. Que a gente chama de out of home, né, no marketing. Então, eu coloquei tanto na Faria Lima, na Berrini e na Paulista, e foi um posicionamento para o mercado mesmo, de elas vêm aí para o mercado entender que as mulheres estavam chegando, e isso naturalmente reverberou para a pessoa física. Que legal. E com a rede social acontecendo ao mesmo tempo, a gente abria em média de 15 a 20 contas de forma orgânica todo dia. Então, era muito legal. Só que mulher, ela tava despertando.
E as mulheres não tinham muito dinheiro para investir, né? Elas estão despertando para isso. Não se permitiam tomar decisões também em relação à parte financeira, né? Tinha um pouco mais de dificuldade em tomar essas decisões sozinhas, né? Sim, porque a mulher, na verdade, ela quer saber muito para tomar a decisão. Exato. Então, ela demora demais para isso. Então, enquanto eu sento com você para fazer uma carteira de investimentos, eu sei que essa linha do tempo da conversão para o homem é uma reunião, em 7 dias a gente abriu conta, você depositou o dinheiro, você é muito mais prático e tá querendo saber quanto vai render o teu dinheiro. A mulher não, a gente senta, ela vai passar pelo menos umas 2-3 horas na primeira reunião, entendendo, falando do porquê. A gente nem fala de investimento na primeira reunião. Ela chega falando assim, então, eu quero investir porque eu quero pintar a parede da casa da minha mãe, levar meu filho para fazer o MBA fora do país, juntar dinheiro para fazer tal coisa. Ela tem objetivos que envolvem a família e ela mesma muito claros. Só que ela não sabe o que ela faz que aquilo se torne de fato um objetivo real. Como é que aquilo se torna realidade do ponto de vista de investimento? E é ali que a gente vai, tá bom, eu entendi todos os seus objetivos, aí eu vou montar uma carteira e volto com você. Quando eu volto, aí ela quer entender no detalhe o que é cada produto. E ainda quer saber o que o dinheiro dela tá nutrindo. Exemplo, se tem fundo imobiliário na carteira, ela quer saber se fundo imobiliário ele desapropriou alguma família, depois que ela entende o conceito. Então, o ESG esteve presente no discurso das mulheres desde 2019, assim, até antes, né? É que a mulher, ela nem sabia que era ESG, mas ela tava ali falando sobre isso, tipo, vale. Se você coloca no portfólio da mulher, ela fala, mas vale? Não, vale condição brumadinho, não quero. Cosan, a gente já escutou diversas vezes, não, Cosan, o dono tem problema com a família, não quero. Ela não é um cara família. Então, ela faz juízo de valor de muitas coisas que são relacionadas à governança, social, sabe? Todo ESG. As mulheres elas capitanearam muito esse movimento do que o meu dinheiro está nutrindo. Eu quero saber o que meu dinheiro está nutrindo. Não é uma pergunta trivial de homem. Eu nunca tinha escutado sobre fundo imobiliário, quem desapropriou o quê. Eu tive que pesquisar, eu tive que entender. Então, tem um pouco de diferenciação aí no approach. E aí, obviamente, que demora um pouco mais. E, além de tudo, elas estão começando. Então, não tem um monte... Infelizmente, e não tem nenhum problema, porque isso é dado, não tem um monte de mulher milionária por aí. Né? É uma construção de nova... Até porque só em 1962 a mulher pode abrir conta sem autorização do pai ou do marido. Até 1962, ela tinha que pedir autorização. 62 ou 72? 62. Então, a gente tá falando de uma vida financeira muito recente. Sim. Então, é natural que elas ainda, mesmo quem tem dinheiro, delega ainda pro homem. Eu até falo que nem delarga, né? Entrega na mão do marido e nem quer saber. E às vezes não só o marido, mas algum homem do contexto social. Que às vezes ela não tem marido, mas ela entrega ou pro irmão ou pro pai. Engraçado, hoje a Gabriela... Hoje eu tava falando com o meu assessor, né? E aí eu falei de algumas mudanças que eu tava estruturando na carteira. E ela escutou. Assim, 10 minutos antes eu tava chamando Gabriela. Ela não escutou. Mas aí, então tá, ela tá fazendo outra coisa. Aí eu comecei a falar com o meu assessor. E quando eu terminei de falar, ela falou: eu também tenho que fazer isso pra minha carteira? Eu olhei pra ela e falei assim, poxa, não sei, né? Não sei qual é a carteira que tu tem, mas liga lá pro assessor e faz as mesmas perguntas que eu fiz, né? E vê se tá alinhado com o que tu acredita, que tu quer fazer, né? E é exatamente isso que a gente fala pras mulheres. Tudo bem você não saber, mas você tem que saber fazer as perguntas certas para quem te assessora. Porque o que elas sentem é um pouco, sabe daquela analogia do mecânico com a mulher na oficina? Elas se sentem um pouco ludibriadas, principalmente quando elas sentam na frente de homens assessores. Sim. Porque elas acham que pode estar sendo passada para trás, que o cara tá indicando alguma coisa só para ganhar. O conflito fica muito evidente. Fora que ela também não se sente muito segura de contar o porquê que ela quer investir, porque ele pode achar que é futilidade. Por exemplo, tem gente que quer, sim, eu quero investir pra comprar uma bolsa da Chanel. Tem gente que quer. E tem gente que tá separando e que tá com muitos problemas de como que vai se dar essa separação e senta numa mesa chorando como que eu vou fazer essa separação de esse financeiro todo da minha família. E o homem, muitas vezes, ele não tem essa empatia. Ele só chega assim, tá, olha, esse produto aqui, ó, é bom. Ela não quer falar de produto. Entendeu? Então, é um approach que começa pelo que tá acontecendo na vida dela e desemboca em produto. No homem quanto você quer ganhar de rentabilidade? O approach
acaba sendo muito esse para muitos dos homens. Sim. Diferente de você, que você olha um pouco mais do comportamento, que é o que você sempre levantou bandeira. Você já tem uma cabeça mais diferente. Mas a maioria dos homens não é. Né? Ele olha para a rentabilidade. E aí o assessor, ele acaba tendo esse viés, o assessor homem. Então, hoje em dia, as mulheres, quando elas vão investir, muitas delas pedem para ser atendidas por mulheres. Elas pedem para ser atendidas. E então, na Elas, isso foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer isso e acabou tendo uma voz muito grande. E aí veio a pandemia, né? E a gente... Todo mundo foi para as redes sociais, todo mundo foi para o digital. E aí foi ficando complicado pra gente, porque a gente foi tendo muita concorrência que a gente nem tinha. E startup, né? A gente tinha iniciado em outubro de 2019. Então a gente não tinha caixa para ficar se sustentando assim. E aí, naturalmente, a gente teve 2 propostas, porque as outras assessorias de investimentos também estavam se digitalizando, mas elas não tinham esse know-how. E a gente começou assim. Não só o know-how do digital, como também a conversa com o público feminino. E a gente acabou fazendo uma fusão com a Monte Bravo, que na época era a maior assessoria, né? A maior referência da XP em assessoria. E foi muito legal, porque quando a gente entrou na Monte Bravo, a gente continuou muito com a vertente de mulheres. E quando entrava uma cliente, elas... Você quer ser atendida pra mulher? Quero. E a gente transferia isso para as mulheres mesmo. Mas aí eu acabei saindo da Monte Bravo depois de 2 anos, né? Aconteceram algumas coisas e eu acabei voltando um pouco para uma antiga casa. Porque, na verdade, a Galápagos, que é onde eu tô atualmente, ela comprou a Wealth Management Ativa em 2020. E aí o CEO da Wealth me convidou ano passado para voltar para fazer um pouco do que eu já fazia na época, porque a gente comprou uma corretora de investimentos, que é a corretora do Banco BS2, né? O Banco BS2 agora focou 100% na conta PJ, e a parte toda de investimentos a gente comprou. Então, a Galápagos tá subindo uma corretora, e eu tô tocando todo esse projeto de corretora, que é o meu background lá atrás. E pra mim também foi muito legal, porque a Galápagos, ela deve ser uma das instituições que mais tem mulher no portfólio, porque tem 37% de clientes femininas. Isso é muito legal. Inclusive, um dos esportes que a gente patrocina é o beach tênis. E quando a gente patrocina, eu não patrocino só. Eu dou a premiação em carteira de investimento em ativos financeiros, para incentivar com que a mulher abra sua conta e coloque o dinheiro lá. E eu dou o primeiro recurso para ela. Que legal. Então, assim, as ganhadoras, normalmente é a mulher que joga mais beach tênis e que ganha, mas a gente dá R$1.500 em ativos financeiros e elas vão colocando mais, e já tem várias mulheres com muito dinheiro lá e vieram do tipo, nossa, tem alguém agora cuidando de mim, e todas pedem para ser atendidas por mulheres também. Olha que bacana. Me convida para esses torneios de beach tênis aí. Então, agora a gente vai patrocinar o Interclubs. Você tá em algum clube daqui de São Paulo? Não, mas, pô, vê lá um clube fraquinho e me coloca lá. Claro, começa por baixo, né? Aí tem um upside grande. Não adianta entrar no clube campeão. Pô, vou ficar no banco, né, de reserva. Não, eu não sei jogar nada de beach tênis. Mas enfim, rodei pra contar toda a minha história aqui. Não, mas, pô, muito bacana a história. De verdade. Hein? Tudo começou num reality show. Participante do reality show. Pô, tem que construir de volta esse reality show, falando sério mesmo. Então, mas na Ativa, antes de eu sair, a gente fez o Money Master. E aí foi super sucesso, mais de 1 milhão de views no... Pô, só que eu era apresentadora, ao invés de participar, eu era apresentadora do programa. Tudo bem, mas tu já fez. Participou, ganhou, né? Tem o teu título lá, não precisa ir a segunda vez, só o Filipão ganhou o Mundial, foi fazer a segunda vez, não foi. Eu só fui lá o quê? Pra apresentar, né? Não pra participar e treinar mais. Mas dá pra fazer um money show aí da... Dá pra fazer um money show. Da Galápagos. Hein? E aí entra em várias vertentes aí. Inclusive conversar com o público feminino, que eu tenho certeza que então, tinha que fazer um reality show para mulheres. Claro que sim. Para mulheres, para ensinar a investir do zero. Como pegar as dúvidas, ter esse olhar. Porque eu achei muito bacana em toda a história que tu tá nos contando aqui, essa questão do conseguir olhar como o público feminino de fato enxerga. Sim. Né, que para mim isso é um diferencial, né, é um desafio. Até porque também esse ecossistema todo do mercado financeiro ele é muito padronizado, né? Então também as pessoas já chegam com uma fórmula de bolo e achando, não conseguem fazer
criar essa empatia com o público, né? E acaba que a conversa ela não flui da maneira como deveria acontecer. Falta ouvir mais realmente os investidores, mas é que lá em cima quem toma a decisão normalmente é o homem branco, hétero, né? Falta uma diversidade nos próprios comitês das empresas de investimentos de olhar para quem tem esse potencial, porque a mulher, 80% de todas as decisões de consumo passa pela mulher. Então, por que também não vai passar? E é muito louco, porque a gente cuida do orçamento doméstico. Eu ia comentar isso. Mas a gente não cuida do patrimônio. A gente delega, né, o cuidado do patrimônio, mas cuida do dinheiro do dia a dia. Por quê? Né? É só um olhar mais longo. Sim. Né? É claro que envolve ali questões de investimentos diferente do olhar ali do orçamento. Envolve a questão de tomada de decisões, né? Exato. Mas eu acho que, para tomar uma decisão e falar é isso que você quer fazer, tem que fazer esse trabalho também que tu comentaste que é muito importante, que é o trabalho de entender melhor as coisas. Primeiro, querendo ou não, deixa eu dizer os meus problemas, né? Exato. Agora deixa eu te dizer as minhas vontades. Agora, tu entendeu meus problemas, entendeu minhas vontades, deixa eu entender agora esses instrumentos financeiros. Né? Né? Como é que se encaixam nas minhas... Eu te contei o meu lado, né? Pelo que eu tô entendendo, a mulher, ela conta o seu lado, isso. Mas agora, te mostrei tudo que eu preciso. Tu entendeu quais são as regras do meu jogo. Isso. Agora me diz aí o que tu tem. Né? E aí como é que isso encaixa? E aí tu faz um alinhamento de interesse. Exatamente. Que é o que falta hoje muito. Essa visão mais holística, né, para o investidor, não só do ponto de vista de investimento, mas da vida dele. Porque falar de dinheiro não é falar de número. Não é uma viagem de Uber. Não, é falar de desejos, de projetos, de derrotas, é falar de tudo, né? Porque o dinheiro tá envolvido em todas as decisões da tua vida. Sim. E é isso que eu acho que falta muito. A gente fica muito preso em montar uma carteira de investimento. Em momentos muito tristes, costuma a intensificar muito, né? Se a gente for pensar em momentos de partida, de morte ou de separação, querendo ou não, os assuntos de dinheiro, eles caem na mesa e precisam ser conversados com muita franqueza. Sim. Né? E aí, essa falta de franqueza, ela acaba virando, né, problemas que a gente vê aí de inventário, de quebra de relações entre as pessoas da família, porque as coisas elas não são muito claras, não são muito equilibradas, já não estão muito bem decididas. Então, tem que trazer mais o público feminino mesmo para tomar as decisões cada vez mais. Um caso muito emblemático, né, de uma senhora que se separou e tinha muito dinheiro. E ela sempre delegou 100% pro marido. O marido, como tinha muito dinheiro, tinha também uma secretária e ajudava a fazer as coisas. Quando eles se separaram, ela não sabia pagar um boleto. Que triste. Ela não sabia pagar um boleto. Ela não sabia fazer nada. E nesse momento ela entrou no desespero. E agora? Quem vai fazer minhas coisas? Quem vai me ajudar? E ela deu uma volta por cima, porque no final ela foi estudar, ela tirou até o CEA, né, que é uma certificação de especialista de investimento, e ela hoje ajuda outras colegas dela, amigas dela que passam pela mesma situação, ou que, tudo bem, tá casada, mas que quer entender um pouco com o marido, né, ali, o que tá acontecendo com o patrimônio. Então hoje ela ajuda outras mulheres muito pela dor que ela teve lá atrás. Então não tem que ter medo, né? Vai estudar, vai entender. Não precisa ser especialista como ela, mas precisa querer minimamente entender. A gente não entende tanto de moda, a gente não vai lá e entende tanto daquela maquiagem que é melhor assim, que é melhor assado, daquele produto pra passar no rosto, que é skincare assim, skincare assado. Também um produto de investimento é uma coisa que a gente pode se debruçar um pouco mais pra entender. Bacana, bacana. E, Rebeca, como é que tu tá vendo esse teu novo desafio da construção da nova corretora da Galápagos? É como você falou, é um desafio. Óbvio que é um desafio. É um desafio. E o time? É um time mais eclético ou um time com muita presença ainda masculina? Não, meu time... Eu sempre montei times bastante ecléticos, assim. Eu tenho uma pessoa de síndrome de Down no meu time. Que bacana. Eu tenho um gay. Eu tenho mulheres. Eu tenho homens. Enfim, tem negros. E essa diversidade mostra também vários pontos de vistas e várias dificuldades que precisam ser superadas que vocês vão conseguir construir uma corretora
acredito que mais, desde o início, mais diversa. Sim, e eu acredito muito na diversidade até de experiência em si, não é nem a questão só de gênero e tal, mas de experiência, sabe? Não só dessa coisa de ser o bem-nascido, né? Que a gente sabe muito bem o que acontece no mercado financeiro, né? Você pega o cara que fez a melhor escola, a melhor faculdade, na melhor família e coloca pra dentro, porque... E ali vai se perpetuando aquele mesmo... Porque eu também não vinha assim, né? Quem olhasse a minha história pra trás jamais ia imaginar que eu ia pro mercado financeiro, né? Uma família militar, nordestina, não tô falando... Não é nada de coitadinha, não é isso, mas... Tá distante do núcleo de relacionamentos. Pra entrar nesse núcleo é muito difícil e até hoje eu sinto preconceito social, que a gente chama, né? Até hoje isso acontece muito. Não só por ser mulher, mas por não ser do grupinho. É muito difícil entrar nesse grupinho. Então, quando eu vou montar times, eu nem olho qual é a faculdade. Sabe? Tipo, pode vir em qualquer faculdade. Eu vejo outros skills na pessoa, principalmente ser estagiário, sabe? E eu já trabalhei em empresa que, assim, não, se não for da faculdade XYZ, não é pra contratar. Isso já tem, no mercado financeiro a gente sabe que é assim. Eu não olho porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade. Porque muitas vezes aquele que a gente chama, né, de que tem fome, né, que tá ali querendo fazer o negócio acontecer, normalmente é o cara que precisa. Claro. Entendeu? É o cara que, putz, tá naquela faculdade que não é tão boa. Que precisa se provar, que precisa mostrar que tem mais capacidade. E é o que acontece. Hoje no meu time, o menino que mais é o outlier do time é o menino que não é o bem-nascido, entendeu? Isso é o mais legal. Então, sabe, é o que tá tendo mais oportunidades, é o que tá fazendo, é o que tá... É sempre o mais proativo, porque ele quer mostrar, porque ele precisa mostrar, né? Então, eu tenho muito isso pra mim, assim, que a gente precisa ter essas diferentes experiências, e isso vai muito além, né, do gênero e tal, porque isso demonstra times muito mais engajados, sabe? Porque esse acaba levando todos os outros atrás dele. Né? Todo mundo atrás dele. E os que não conseguem acompanhar, tá ali muito visível que precisa trocar. Fica tem muito o famoso braço curto, né? O mercado financeiro é cheio de gente braço curto. Muito gato gordo. Braço curto, gato gordo. Muito gato gordo, né? Muito gato gordo. O pessoal acho que não deve ter entendido nada o que é o gato gordo e o braço curto. O braço curto é o que não consegue digitar, né? Ele não consegue... É o T-Rex. É o T-Rex, né? Ele não consegue trabalhar. E o gato gordo é o que tá com preguiça. É o Garfield, só come. É o Garfield, só come. Só mama e não faz nada. Perfeito. É um pouco disso. E qual é o foco hoje, né, que vocês estão enxergando? É uma corretora que também vai ter muito da assessoria do investimento, da assessoria de investidores, vão olhar para os assessores de investimento, vai ser mais digital? Qual é a pegada de vocês? A Galápagos, assim, até explicando um pouco do que é o ecossistema Galápagos. Eu quero entender como é que a Rebeca tá olhando, porque se tu tá à frente desse projeto, quero ver como é que tu tá enxergando o futuro desse ecossistema. Então, assim, hoje a Galápagos nada mais é do que ela conecta tomadores com investidores. Então, a gente tem um ecossistema que a gente estrutura crédito para empresas, seja na parte de venture debt até empresas maiores, né, tanto no high yield quanto no high grade, né, assim, em crédito. Traduz pro pessoal. Quando a gente emite, né, um título de dívida de empresa, seja um CRI, um CRA, uma debênture, a gente pode emitir para empresas menores, ali uma emissão de 20, 30 milhões, e a gente chama isso de high yield, é uma empresa que tem uma governança, mas é uma empresa menor. Tá. Quando a gente fala de um high grade, já é uma emissão de dívida para uma empresa que está listada na bolsa, que tem uma governança muito mais estruturada, por exemplo, uma Magazine Luiza da vida, enfim, Pão de Açúcar, empresas que têm uma estrutura de risco, que é de crédito, né? Qual é a chance da Magazine Luiza não honrar o crédito dela? É muito difícil. Então, a gente chama isso de high grade. Legal. O high yield tem um risco maior, mas também tem uma taxa de rentabilidade maior. Então, hoje, a Galápagos, ela estrutura emissões 4x76, que são emissões só para investidores qualificados. Um dos investidores qualificados é a própria Wealth Management da Galápagos, né, que aí é onde ela conecta o tomador com o investidor. Então, a Wealth compra esses títulos e distribui dentro da base dela. Então, a partir de R$200 mil, você tem acesso a investimentos que só um cara
né, um investidor qualificado nada, profissional, né, porque 476 só um investidor profissional de fato teria acesso. Então, o que a gente faz é diminuir as camadas mesmo entre esse investimento, porque quando você vai numa plataforma comum, né, de investimento hoje aqui, numa corretora comum, até chegar esse investimento para você, se chegar, ele chega com taxas muito menores do que de fato ele foi emitido, porque tem o que a gente chama de muito layer, né, tem muita gente no meio do caminho para a corretora pagar. Os gatos gordos. No nosso caso, como desde o início a gente emite dentro de casa e a gente conecta isso, quando chega taxas muito boas. A gente já escutou diversas vezes do cliente, né, que veio de uma outra casa para investir com a gente. Nossa, mas assim, como assim tem essa taxa? Não, isso deve ter alguma coisa errada. É uma coisa diferente. Falei, não tem nada de errada. Nada de errada. Porque aqui, eu não desconto nenhuma taxa de você. Porque hoje, o que a gente cobra também, o nosso é zero conflito de interesse, porque eu cobro do cliente uma taxa anual. Como já é feito 100% no mercado europeu e mais ou menos 70% lá no mercado americano. É o flat fee? Que é o FII. Então, eu cobro 0,75% ao ano do cliente. E eu tô 100% alinhado, não importa qual produto que eu coloque pra ele. Eu não ganho comissão por esse produto, né? Eu tô alinhado com o que ele me paga, que é o 0,75% ao ano. Então, quando eu emito um CRI, se eu emitir a IPCA mais 10, eu vou passar pra ele IPCA mais 10. Que não chega na plataforma de investimento isso. Perfeito. Né? E aí, muitas vezes, eles não estão acostumados. Então, hoje, nada mais é do que a Wealth, ela tem essas carteiras administradas de crédito e as carteiras administradas de alocação de fundos de investimento. Então, a gente tem algumas carteiras, o fundo de investimento a gente cobra 0,5%, mas a gente tem cashback. Então, o cara, no final, ele não paga nada, né, pra estar ali no fundo. E a gente tem uma carteira de fundos, hoje ali, tanto de renda fixa, multimercado e renda variável. Elas estão indo super bem, acima do benchmark, e a gente tem, no máximo ali, deve estar rodando entre 5 ou 6 fundos, bem descorrelacionados, porque hoje o que a gente percebe quando a gente traz uma carteira de um cliente de outra casa, é que ele tem fundos, que normalmente é só um fundo famoso que tá na carteira, mas não tem nenhuma estratégia por trás daquilo. Não tá descorrelacionado com nada que ele tem, não tá diversificado de fato, mas é que normalmente os assessores, né, a gente viu um boom dessa profissão, mas faltou muita técnica ainda por trás dessa profissão, então ainda falta muita bagagem técnica para o assessor de investimento. Sim. E a gente percebe isso muito na ponta final quando a gente pega as carteiras dos clientes para refazer, sabe? Falta entender minimamente ali não é só falar, não, qual que é a volatilidade, né? Antigamente a gente explicava o que era a volatilidade para o cliente. Hoje em dia o cliente sabe tudo, tá muito fácil, tá muito acessível. Então a gente percebe que o assessor, ele sabe de muito, mas com pouca profundidade. E isso tá se refletindo muito nas carteiras, né? E o nosso business é um business muito de preservação e crescimento de patrimônio, de forma constante e segura, porque o nosso foco é renda fixa. O Brasil é um país rentista, não tem para onde correr. Nos últimos 10 anos, a Bolsa perdeu da NTN-B. Então, crédito privado, sim, é a bola da vez, mas tem que fazer com muita diligência. Porque tem muito título podre. Assim, hoje na Galápagos, como tudo é feito dentro de casa, pra você ter uma ideia do que chega pra gente, a gente não aprova mais do que 6%. Porque, principalmente com juros em alta, tem muita empresa engargalada. E tá difícil de pagar. Então, a gente tá até preferindo olhar muito mais o high grade do que high yield. E aí, sim, vai dar menos retorno, mas vai dar um retorno mais consistente, mais seguro. De momento, né? Momento. Daqui a algum momento muda também e aí vai começar a ter mais... Sim, e ainda assim olhar muitas garantias. Eu acho que o investidor precisa olhar muitas garantias do investimento do crédito privado, né? A gente, quando emite, a gente tá falando de garantia de 150% do valor, ou às vezes até 200%, porque sim, pode dar um default, mas se tá um default, se o cara não pagar, se aquela empresa não pagar, quais são as garantias que estão por trás para eu executar? E tem que ter garantias diversificadas, não é só, vou dar então um terreno em garantia. Não, eu vou dar terreno, vou dar dinheiro, vou dar equity, vou dar várias coisas, e aquilo tudo é um arcabouço que a gente vai executando à medida que precisa, né? Se precisar. Gerar liquidez em ritmos diferentes. Em ritmos diferentes, exatamente. Perfeito. Então, a gente é muito diligente com isso. Por quê? Porque, naturalmente, a gente emite e coloca dentro da carteira do meu cliente. Então, é o ecossistema. Se der errado aqui, eu derrubo o ecossistema inteiro. E aí, falando da corretora em si, a corretora veio justamente pra gente...
organizar o ecossistema dentro de casa. Então, porque hoje eu preciso de uma corretora para poder coordenar, né, a oferta, eu preciso das minhas carteiras administradas estarem acopladas dentro de uma corretora, né, porque a gestora de patrimônio... E o bom é que são poucos produtos, né? São poucos. A gente não quer ter uma plataforma com 400 produtos, 1000 produtos, não. Né? Hoje, a gente tem, até a corretora do BS2, ela tem lá uns 400 produtos na plataforma, mas eu já tô fazendo o trabalho de enxugar, porque é isso, o investidor não consegue avaliar tudo. Ele precisa entender que você fez minimamente uma curadoria, porque quem entende disso é você, é a empresa. Então, o que a gente está fazendo é a curadoria, tanto da parte de FGC, porque tem muito produto de FGC aí que vai quebrar a qualquer momento, ninguém sabe, mas é porque como tem FGC, vamos colocar e era isso. Não é bem assim. É melhor você ganhar 2 pontos, 3 pontos a menos no CDI, mas não ter dor de cabeça. Se tiver que ter FGC, tudo bem, mas é se... Não é ter que usar, é diferente. Isso tudo é informação pública. Põe lá o banco no Banco Data e olha como é que tá a Basileia, olha como é que tá o balanço. Você consegue perceber como é que tá. É que o investidor não sabe, acha que tá na plataforma, acha que tá bom. Não é bem assim. E olhando a parte de fundos também. Né, quais são os fundos? Porque hoje tem mais de 30 mil fundos, né? Tem gestora pra caramba cadastrada na Ambima. Então, qualquer um abre aí um fundo multimercado. Tem mais do que ativo. É muito fundo, muito fundo. E a gente precisa mostrar pro cliente também o que é cada uma das estratégias, onde que ele vai alocar. Porque senão o cliente cai no fundo da moda, né? Exato. Que foi o último que performou, porque a agência de notícia tem que fazer moda. No final, entendeu? Então, assim, o que eu quero como corretor, o que a gente tem lá como premissa é o cliente no centro, é a curadoria, é mostrar para ele que existem produtos bons e que o que tá ali passou por um processo de diligência muito grande, para que ele confia naquela casa ali, como não tá aqui só porque a gente estamos ganhando rebate, que é o que acontece hoje com a maioria das plataformas de investimento, se a gente olhar, né? Elas são donas de algumas gestoras, são donas da mídia, né? A gente tem 2 polos grandes, que eu não vou falar nomes aqui, e que é dono de tudo. E no final o mercado tá muito conflitado. E ninguém tá inovando, né? Ninguém tá inovando. Então, de verdade, ninguém tá inovando. A gente não tá querendo escalar e ter milhões de clientes. Não, eu quero voar aqui baixo, mas entregar o melhor para quem quer ser o meu cliente. É um pouco disso. E aí, com isso, a gente tem crescido muito, porque no final do dia, o que o cliente quer é performance. Você pode ter o melhor atendimento, mas no final do dia ele quer entender a performance e quer ter disponibilidade de quem atende. É isso que ele quer. É o básico muito bem feito. Porque não está sendo feito básico hoje em nenhum lugar. Eles não estão tendo o básico. Então não adianta inovar sem ter o básico, sabe? Não tem performance, não tem atendimento. Não tem performance, não tem atendimento. É o que está acontecendo na maioria dos lugares. Então o que a gente se propõe é: vamos dar disponibilidade e vamos dar performance. Como eu sou uma casa especialista em renda fixa, crescimento e preservação de patrimônio de forma consistente e segura, com taxas melhor para quem precisa pegar, com taxas melhores para quem precisa investir, e além de tudo, outros investimentos da parte de full service com uma curadoria muito forte aqui. É isso que a gente vai entregar. Conheci a Rebeca. Mas aí é em breve, ainda não tá funcionando. Tá bom. Pessoal, não sei vocês, eu gostei demais aqui do nosso papo. Que bom. Não, corta isso aí. Gente, deixa eu coçar meu nariz, peraí. Eu tô com alguma alergia na ponta do nariz. Pronto, vai. Acho que é o cabelo que ficou bem em cima. Rebeca, poxa, que história, hein? Obrigada. E tenho certeza que com tudo que nos apresentou aqui, todos os insights, porque veio muito insights aqui, não só da questão do público feminino, que a gente estava conversando antes, mas agora a percepção do negócio e como inovar dentro desse ecossistema que de fato está polarizado, de verdade está polarizado aqui no Brasil, o que acaba também não estimulando muito a inovação, tá? Porque não tem tanta competição, a competição ela está ali muito polarizada, então acaba que não existe uma inovação disruptiva de fato, e me parece que vocês estão olhando para uma inovação disruptiva e que vem coisas muito legais aí pro mercado como um todo. O Fonseca, que é o sócio majoritário da Galápagos, ele tem uma frase muito boa, que é: todo mundo faz o que a gente faz, mas ninguém faz como a gente faz. Perfeito. E é bem isso, o nosso ecossistema é o diferencial que a gente vai oferecer. Maravilha.
Bom, espero que tu venha num segundo momento aqui no programa Insights, mas aí agora com a corretora lançada, contando um pouco dos desafios, né, das dores de cabeça. Muitas. Burnout tá vindo aí. A gente vai ficar acompanhando, tá, gente? Vamos ver se vai começar a aparecer alguns fiozinhos de cabelo branco, brincadeira, mas enfim, desejo todo o sucesso do mundo. Sei que vem desafios grandes, mas também as recompensas depois também vão ser proporcionais aos desafios que tu vai enfrentar. Então desejo toda a sorte do mundo. Obrigada. E agradecer de coração por ter aceito esse convite. Imagina, conta comigo. E quem quiser também falar comigo, me segue lá nas redes sociais. Por favor, deixa as redes sociais. @Rebeca Nevares. E Galápagos, vocês podem seguir a Galápagos WM e Galápagos Capital. Então é isso. Quem quiser conversar com a Rebeca Nevares, né, sigam ela nas redes sociais. O pessoal vai botar aqui embaixo também as redes sociais dela. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui no nosso programa. Infelizmente, né, ele é curtinho. Queria ficar aqui contigo conversando mais 2 horas. E a gente eu tenho que voltar aqui pra gente falar da tese de crédito. Por que o Brasil ainda é importante a gente investir em renda fixa? Pô, então não dá pra demorar muito tempo pra esse nosso próximo encontro. Vamos voltar aqui até o final do ano, então. Vamos. Tá bom, combinado. Fechado. Até o final do ano, Rebeca de novo aqui, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa Insights do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários e até semana que vem. Valeu!